Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no livro do Eclesiastes. Voltamos lá com o pensamento do nosso irmão Salomão acerca das coisas da vida. O pensamento de Salomão acerca das coisas da vida. Estarei lendo capítulo 2, versículos 18 até o versículo 26 do capítulo 2. Hoje eu vou ler uma versão diferente, mas vou estar expondo o texto numa versão nossa mesmo, a área. Vou ler na versão NAA, mas vou estar trabalhando com a área, então você pode deixar aberto aí o texto. Nós vamos ler e você deixa aberto o texto, por gentileza. Diz assim a palavra do nosso Deus, Eclesiastes capítulo 2, versículos 18 até o 26. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me fadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração? E quem anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado dele, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele a quem agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Meus irmãos, uma música bem conhecida de um cantor brasileiro que já faleceu, Raul Seixas, chamada Ouro de Douro, essa música, e ela se encaixa bem com o pensamento do homem moderno sobre o trabalho. Essa música diz assim: eu devia estar contente, porque tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre, satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Meus irmãos, assim é o homem que não encontra prazer na vida. Ele pode ganhar tudo, ele pode ter e desfrutar das melhores coisas na vida, mas ele vai se encontrar exatamente como essa canção. No final de tudo ele vai dizer: eu estou desgostoso de tudo. E essa é a tônica de Salomão quando ele encara o trabalho, quando ele vê o vazio do trabalho. E Salomão vai nos ajudar nessa noite a entender que os esforços humanos e as conquistas terrenas são inúteis se não forem desfrutados com Deus. Este é o propósito de Salomão escrever este texto de Eclesiastes, capítulo 2, versículos 18 a 26. Como nós vimos, Eclesiastes, ele captura de forma brilhante os esforços e a alegria, ou o esforço e a alegria, o sucesso passageiro e as perguntas sem respostas que todos nós experimentamos do nosso trabalho.
Essa é a tônica desse livro, ele vai nos levar por este caminho. Muito do que este livro nos ensina, meus irmãos, é sucinto, como nós já vimos até aqui. E além de sucinto, é prático e também inteligente. Qualquer pessoa, até uma criança que já tenha contato com esses escritos, ou qualquer pessoa que já tenha trabalhado em equipe, num grupo de pessoas, pode apreciar o valor que Salomão atribui aqui à máxima do trabalho, quando ele escreve no capítulo 4, versículo 9, estas palavras: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Então Salomão ele traz uma verdade absoluta: é melhor quando nós fazemos as coisas em equipe do que sozinho. E a maior parte de nós aqui, meus irmãos, a maioria de nós passa a maior parte da vida, ou de nossas vidas, trabalhando e nos encontrando com essas afirmações de Salomão sobre a vida, ou o vazio da vida. Por isso que no capítulo 8, no versículo 15, Salomão, ele dá uma ideia do trabalho que talvez seja muito, vai de encontro àquilo que nós entendemos, quando ele diz: por isso recomendo que desfrute da vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e se alegrar. Veja só, Salomão ele entende que o trabalho sem Deus é vazio, mas o trabalho e as coisas da vida com Deus, ela deve ser desfrutada não para o benefício próprio, mas para a glória de Deus. Só que neste início do livro, Salomão ele mostra uma imagem, ele transmite uma imagem do trabalho que é profundamente preocupante para algumas pessoas que, assim como Raul Seixas, não entendiam o valor da vida com Deus. Por quê? Olha o que ele disse um pouquinho antes do versículo que nós lemos, no versículo 18, no versículo 11, olha o que ele diz: quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar, percebi que tudo foi inútil, que foi correr atrás do vento. Salomão aqui, ele nos preocupa com essa imagem que ele está tendo. Parece que ele não está encontrando alegria nas coisas que ele produziu. E nós já vimos que esse homem produziu muitas coisas. Esse homem compôs muitos provérbios, edificou um templo ao Senhor, fez construções maravilhosas, trouxe cultura para o Egito, para Israel, que nem no Egito se achava, trouxe coisas excelentes, de modo que pessoas que vinham a Israel se encantavam com as obras que Salomão tinha feito. Mas o sábio não encontra prazer na vida. Salomão, meus irmãos, é alguém decepcionado com a vida, é alguém decepcionado com o que ele tem feito e também com as injustiças que o trabalho produz. Talvez eu e você entendamos bem isso quando nós pegamos o nosso salário e dizemos assim: depois de 30 dias me esforçando, dando o meu tudo, olha o tanto de salário que eu recebo. Só isso, só isso. Quando nós fazemos um trabalho com tanta disposição, ou fazemos algo com tanta devoção, e no final a gente vê que o pagamento daquilo foi tão pequeno em relação ao trabalho feito, e nós diríamos para Salomão: Salomão, bem-vindo à tropa de quem anda insatisfeito com o trabalho. Porque nós somos assim. O escritor da canção, ele contemplou, ele narra algo da vida dele, que ele passou, vindo do Nordeste para o Rio de Janeiro, algo que ele viveu na pele. E ele diz: eu estou satisfeito, eu deveria estar satisfeito depois de ter passado fome, mas agora eu deveria estar alegre porque esse tempo passou. Mas ele diz que ele está decepcionado. Vejam, Salomão narra algo que é comum na vida do homem: a insatisfação com o trabalho feito das nossas mãos. E sobre isso, meus irmãos, 3 tópicos rápidos para a gente meditar nessa noite e para a gente perceber que os esforços, nossos esforços, os esforços humanos e as conquistas terrenas são inúteis se não forem para desfrutar com o nosso Deus. E o primeiro efeito que a vida, o vazio do trabalho produz sem Deus, é a frustração com o trabalho sem sentido.
Salomão vai nos ajudar isso nos versículos 18 a 20, quando ele diz: então passei a considerar a sabedoria e a loucura. Desculpa, 18, perdão. Também aborreci todo o meu trabalho com o que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Quem pode dizer se será sábio ou estúpido? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigava debaixo do sol. Vejam só, Salomão vai nos trazer aqui que há uma frustração do trabalho quando o trabalho não tem sentido. O pregador, meus irmãos, ele lamenta que tudo o que ele conquistou será deixado para outros. Esse é o descontentamento de Salomão com o seu trabalho. Ele olha para tudo o que ele fez e ele diz: tudo isso ficará para outros. E talvez em algum momento da vida nós tenhamos pensado como Salomão. E se nós não pensamos, meus irmãos, haverá um momento que nós iremos pensar. Quando os nossos dias estiverem chegando aqui nessa terra, nós vamos pensar e olhar para tudo, para o carro, para a casa, para o dinheiro que está na conta bancária, para o nosso guarda-roupa, para aqueles montes de sapato que apenas 2 pés podem calçar, para as joias que estão enfileiradas ou empoeiradas na escrivaninha, para tudo aquilo que possuímos e vamos dizer: tudo isso vai ficar para outra pessoa, eu não vou levar nada. Essa é a frustração de Salomão, saber que tudo que ele conquistou, tudo que ele trabalhou, ele vai deixar para outro. Mas essa não é somente a frustração dele. Essa frustração de saber que vai deixar para outro o que ele conquistou, também vem acompanhado com uma incerteza de quem vai herdar o fruto do seu trabalho. Naqueles tempos, meus irmãos, de Salomão, não havia um testamento como hoje. Hoje nós podemos pegar um testamento como uma senhora, antes de falecer aí uns tempos atrás, ela deixou no seu testamento 5 milhões para um filho, 5 milhões para outro filho, mais alguns milhões para um sobrinho, residências para outro, e para a outra parte que seriam para 2 sobrinhos, ela deixou registrado em cartório tudo isso para os seus 2 pets, os seus 2 cachorrinhos. Por que ela fez isso? Aqueles 2 sobrinhos sabiam por que ela não deixara nada para eles. Ela não quis deixar parte da sua fortuna com aqueles 2 irresponsáveis que não a valorizaram em vida, e ela preferiu deixar para 2 pets, para 2 cachorrinhos, a sua fortuna. Na época de Salomão não tinha isso, não tinha um testamento dizendo: olha, eu vou deixar uma parte para o meu filho Adonias, uma outra parte para o meu filho Roboão, uma outra parte para o meu outro filho. Não tinha. E Salomão está preocupado: quem é que vai herdar tudo que eu trabalhei? Será que essa pessoa vai ser sábia a ponto de usufruir bem daquilo que eu construí, daquilo que eu trabalhei? Meus irmãos, eu acho que Salomão teve a resposta com o seu filho Roboão. Tudo aquilo que Salomão conquistou, tudo aquilo que Salomão trabalhou arduamente, Roboão, seu filho, deixou escapar pelas suas mãos quando ele seguiu o conselho de jovens loucos. Ele não só perdeu as riquezas que Salomão construiu, mas ele inclusive deixou que o reino de Israel fosse dividido. Que desgosto há para um pai quando um filho não dá sequência a todo o trabalho do pai? Que desgosto há para uma mãe quando uma filha não executa, não desfruta da herança que sua mãe a deixou, mas deixa tudo isso ao léu, deixa tudo isso sair, esvaziar pelas mãos. Salomão tem essa preocupação, meus irmãos. E a terceira preocupação de Salomão nesses 3 versos aponta também para que o trabalho sem Deus, ele resulta de uma desilusão e um desespero. É isso que o trabalho sem Deus produz. O trabalho que deixamos Deus de fora, ele traz em nós essa preocupação: tudo ficará para o próximo. Quem vai ficar
nós não temos a certeza se ele executará com louvor aquilo, se ele usufruirá com inteligência e sabedoria daquilo. E então gera em nós o que? Uma insatisfação, gera em nós um descontentamento, gera em nós um desgosto profundo na alma, e aí nós poderíamos usar plenamente esta estrofe. Mas confesso, eu estou decepcionado com a vida. Assim é Salomão. Mas Salomão continua, versículos 21 a 23, Salomão vai nos mostrar que o vazio do trabalho sem Deus produz em nós cansaço de uma vida focada apenas no trabalho. Acompanhe comigo os versículos 21 a 23. Porque há homens cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência, destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Porque tem o homem de todo o seu trabalho e fadiga de seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Veja só, Salomão então ele está aqui mostrando que um trabalho sem Deus, esse vazio que o trabalho produz, o trabalho sem Deus, ele traz cansaço de uma vida focada no trabalho. O homem sábio, meus irmãos, e trabalhador, ele precisa deixar tudo para o outro que não trabalhou por isso. O homem sábio e trabalhador, ele precisa deixar tudo para o outro que não trabalhou por isso. E nós vemos isso no mundo de hoje. Quantos jovens irresponsáveis, despreparados, eles herdam fortunas dos seus pais, que seus pais tanto trabalharam, tanto se esforçaram, e os pais focaram tanto no trabalho, que os filhos agora olham para a herança e dizem: agora eu vou desfrutar daquilo que meu pai não me deu. E muitos, meus irmãos, não têm dado aos seus filhos amor, carinho, atenção, tempo, porque estão só focados no trabalho. Um trabalho sem Deus faz com que nós idolatremos o trabalho, faz com que nós não olhemos para a vida, não olhemos para as pessoas, não desfrutemos da família, não desfrutemos do amor familiar apenas para focar no trabalho. Quantos filhos não sabem o que é ter um momento com o pai? Quantas famílias que não sabem o que é partilhar de um jantar juntos na mesa? Quantas mães não dão à sua filha a oportunidade de sentar à mesa e conversar com ela entre uma garfada de comida e outra, e passar a ela as experiências da vida, mostrar para aquela filha o quanto ela ama? Meus irmãos, Salomão está mostrando isso, que só há cansaço na vida quando nós não colocamos Deus como foco do nosso trabalho. Salomão nos ensina que a fadiga, a preocupação e a insônia são os preços do esforço sem propósito no trabalho. Quantos, meus irmãos, estão perdendo sono por causa do trabalho? Notem, a nossa população está envelhecendo cada vez mais por causa de tanta dedicação ao trabalho. Há pessoas que abriram mão, né, daquilo que Deus deu ao homem, que é o crescer e multiplicar, que é ter filhos. E a pessoa diz: eu não quero ter filho, eu quero trabalhar, eu quero focar no meu trabalho. Quantos famosos abriram mão de ter uma família, porque querem focar no seu trabalho, e eles dizem: a minha vida é o meu trabalho. E eles perdem noites de sono, viram a noite trabalhando, eles não conseguem mais ter um diálogo assertivo com alguém, porque o vocabulário deles se resume: trabalho, trabalho e trabalho. Você de certo já ouviu aquele ditado: o meu nome é trabalho e o meu sobrenome, hora extra. Isso mostra, meus irmãos, o quanto o homem moderno está abrindo mão dos relacionamentos interpessoais e focando no trabalho. Mas Salomão diz: isso vai produzir em você cansaço e vai trazer um vazio imenso em você. Sem Deus, meus irmãos, o trabalho ele só se torna uma carga insuportável. E nós não estamos dizendo com isso que o trabalho é uma maldição. Não, o trabalho não é uma maldição. O trabalho é uma bênção que Deus deu ao homem. A reforma protestante, ela ressignificou o trabalho, a ideia do trabalho. Até a reforma protestante,
A reforma era um peso, o trabalho era um peso, o trabalho, ele era uma carga que o pecado produzia no ser humano, era uma penitência que o homem carregava sobre si. Quando a reforma protestante veio, ela ressignificou essa ideia do trabalho e então mostrou ao homem que o trabalho é uma dádiva de Deus. O trabalho é uma ferramenta que Deus dá a mim e a você, para que nós ganhemos o nosso sustento diário. Mas esse trabalho que eu e você temos deve ser para a glória de Deus. E terceiro e último ponto, meus irmãos, Salomão mostra que um trabalho sem Deus, ele produz, um trabalho com Deus, melhor dizendo, o trabalho sem Deus produz em nós frustração, cansaço. O trabalho com Deus produz o verdadeiro prazer da vida, e o verdadeiro prazer que vem de Deus. Versículos 24 a 26 diz assim: nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que sua alma goza bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e é correr atrás do vento. Meus irmãos, o gozo do fruto do trabalho é um dom de Deus. Quando você pega o seu salário, quando você pega a recompensa do seu trabalho, você deve se sentir feliz. Você deve sentir um prazer naquilo, dizer: isto que eu recebi foi dádiva de Deus. Antigamente, tinha-se a mania de dizer assim, quando ele recebeu o salário: me dá o meu miserite, ou me dá, e classificava o salário como coisas pequenas. Não, aquilo que Deus colocou em tuas mãos, ainda que ele seja um número menor em relação aos outros, mas ele será grande bênção, porque foi Deus quem trouxe, Deus quem deu. Meus irmãos, o que Deus nos dá, o fruto do nosso trabalho, pode transformar o mundo. O trabalho de Albert Einstein mudou o mundo. O trabalho de Santos Dumont mudou o mundo. O trabalho de tantos outros homens simples e que ninguém dava nada, mudaram o mundo. O trabalho de Martinho Lutero em 1517 mudou todo o mundo. Mas acima de tudo, o trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo mudou o mundo de uma vez por todas. E agora nós podemos desfrutar do trabalho que o nosso Senhor executou quando esteve entre nós. Por isso, irmãos, o verdadeiro prazer dessa vida o verdadeiro prazer de um trabalho vem de Deus, o nosso Senhor. O trabalho não é nunca e nunca será uma maldição. O gozo do trabalho, meus irmãos, deve ser desfrutado, porque Deus deu esse trabalho a nós. Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria para aqueles que se agradam dele. Toda vez que nós fazemos algo, toda vez que nós trabalhamos para Deus e trabalhamos com alegria no Senhor, Deus então dá a nós sabedoria, dá conhecimento e produz em nós uma alegria única, uma alegria que provém dele. Quanto aos ímpios, eles podem acumular riquezas, eles podem acumular bens e podem acumular patrimônio, mas no final, meus irmãos, tudo que eles ajuntaram será deixado para outros, será deixado para que outros desfrutem da sua riqueza. Lembremos daquela passagem daquele homem que amontoou muitos grãos no celeiro, e ele olhou para tudo aquilo no belo dia e disse: tenho muito, não me falta nada. E naquele mesmo instante, a ele foi dito: louco, esta noite pedirão a sua alma. O que você vai poder fazer? Tudo aquilo ficaria para outro. Mas nós temos um grande exemplo de alegria no Senhor, quando Zaqueu, ele olha para Jesus, ele entende o Evangelho e ele diz: eu vou restituir. Tudo que o Senhor me deu, eu vou restituir para aqueles a quem eu defraudado. Não foi o mesmo sentimento do jovem rico, que o Senhor disse: olha, pega o que você tem e dá aos pobres, e siga-me. E ele, com o coração triste, se afastou e não seguiu a Jesus. Porque, meus irmãos, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer vem do nosso Deus.
É Ele quem nos dá alegria e prazer para o trabalho. Concluindo, meus irmãos, o trabalho e as conquistas dessa vida só tem valor quando Deus está no centro deste trabalho e dessas conquistas. Qualquer conquista nossa, sem Deus, qualquer trabalho sem Deus, é um grande vazio. Devemos confiar em Deus para encontrar significado e alegria no trabalho produzido e nessa vida que vivemos. A verdadeira satisfação, minha e sua, não é naquilo que acumulamos, não é no patrimônio que temos, não é naquilo que possuímos, mas é desfrutar daquilo que Deus nos deu, daquilo que o Senhor providenciou a nós. Salomão diz que há uma alegria no homem, que o homem ele se alegra quando ele come e bebe do fruto do seu trabalho. Mas que homem é esse que se alegra desse trabalho que Deus deu? Que homem é esse? O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, vai dizer que o Deus Pai se alegra em Jesus. Diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Deus, o Pai, se alegrou de Jesus, porque tudo o que Jesus fez em vida, todo o trabalho de Jesus foi para a glória de Deus. Tudo aquilo que Jesus fez em vida foi para realizar a vontade do Pai. Ele veio ao mundo para fazer literalmente a vontade do Pai. Meus irmãos, qualquer tentativa minha e sua, qualquer tentativa de ter uma vida autônoma, será um grande erro, será um grande vazio em nossas vidas. Qualquer trabalho que não glorifica a Deus vai gerar em você, vai gerar em mim grande desgosto e decepção. E aí nós vamos dar as mãos a Raul Seixas e vamos cantar com ele. Eu devia estar contente e devia estar satisfeito, mas eu confesso a detalhar, estou decepcionado. Se nós olharmos para as Escrituras, nós deixamos de lado essa filosofia da derrota, essa filosofia do trabalho como maldição, e nós vamos então se alegrar em Deus e vamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo aconselhou à igreja de Corinto: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ninguém, meus irmãos, pode desfrutar mais e melhor do trabalho, das posses, da comida, da bebida, dos relacionamentos e de qualquer outra coisa nessa vida do que o cristão. Porque o cristão, ele enxerga as coisas dessa vida como um presente de Deus, como algo que o Senhor nos dá, para que eu e você usemos para o bem e para a glória do nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, tudo que eu e você vamos fazer, todo o fruto do nosso trabalho, deve ser para a glória do nosso Senhor, do nosso Deus, que nos presenteou com posses, com bens e com trabalho. Amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada longe de dois gumes. Obrigado por ser exortado e alertado por ela, e por ela sermos ensinados, para que nós trabalhemos com alegria para o Senhor, para que nós trabalhemos com gozo para o Senhor e pratiquemos aquilo que ela nos ensina. E todo o fruto do nosso trabalho é para o louvor da tua glória. Louvemos o Senhor em nome de Jesus.